Dei uma moeda a um mendigo com a sugestão de que investisse em uma cópia de Mensagem a Garcia, de Herbert Hubbard. Lição 7. Entusiasmo. Você pode fazer se acreditar que pode. Entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta de tarefa em mãos. Faz mais que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. O entusiasmo está para o ser humano como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Se você deseja entender a diferença entre um homem entusiasmado e um que não é, compare Billy Sunday com o homem mediano do ramo de atividade dele. O melhor sermão já proferido cairia em ouvidos moucos se não fosse respaldado pelo entusiasmo do pregador. Como o entusiasmo vai afetar você? Misture entusiasmo ao seu trabalho, e ele não parecerá difícil ou monótono. O entusiasmo irá energizar seu corpo de tal forma que você poderá dormir a metade do tempo que está acostumado e ao mesmo tempo executará o dobro ou o triplo do trabalho que geralmente executa em um determinado período sem cansaço. Durante muitos anos, escrevi bastante à noite. Certa vez, entusiasmado no trabalho, a máquina de escrever, olhei pela janela do meu estúdio diante da praça da Metropolitan Tower, em Nova York, e vi o que parecia um reflexo muito peculiar da lua na torre. Era uma sombra cinza prateada, como eu nunca tinha visto antes. Examinando melhor, descobri que o reflexo era do sol do início da manhã, e não da lua. Era dia. Eu havia trabalhado a noite toda, mas estava tão absorto no trabalho que o turno havia se passado como se fosse apenas 1 hora. Trabalhei na minha mesa todo o dia e toda a noite seguinte, sem parar, exceto para uma pequena refeição leve. 2 noites e um dia sem dormir, com pouca comida e sem o menor sinal de cansaço. Não seriam possíveis se eu não tivesse mantido meu corpo energizado com entusiasmo durante o trabalho em curso. Entusiasmo não é somente uma figura de linguagem, é uma força vital que você pode canalizar e utilizar. Sem ele, você seria como uma bateria sem eletricidade. Entusiasmo é a força vital com que você carrega seu corpo e desenvolve uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são abençoadas com entusiasmo natural, enquanto outras devem adquiri-lo. O procedimento pelo qual ele pode ser desenvolvido é simples. Inicia-se fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais se gosta. Se a sua situação de momento não lhe permite engajar-se de forma conveniente no trabalho de que mais gosta, então você pode seguir em outra linha de modo eficiente, adotando um objetivo principal definido, que contemple seu engajamento naquele trabalho específico no futuro. Falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais você não tem controle imediato podem forçá-lo a empenhar-se em um trabalho de que não gosta, mas ninguém pode impedi-lo de decidir em sua mente qual deve ser seu objetivo principal definido de vida. Ninguém pode impedi-lo de planejar maneiras de traduzir esse objetivo em realidade.
Ninguém pode impedi-lo de adicionar entusiasmo a seus planos. Felicidade, o objetivo final de todos os esforços humanos, é um estado mental que só pode ser mantido pela esperança de realizações futuras. A felicidade está sempre no futuro e nunca no passado. A pessoa feliz é aquela que sonha com realizações elevadas que ainda não foram alcançadas. O lar que você pretende possuir, o dinheiro que pretende ganhar e colocar no banco, a viagem que pretende fazer quando puder pagar, o nível de vida que pretende ter quando estiver preparado, e a preparação em si, estas são as coisas que produzem felicidade. Da mesma maneira, são os materiais que compõem seu objetivo principal definido. São as coisas pelas quais você pode ficar entusiasmado, não importa qual seja sua atual condição de vida. Há mais de 20 anos, fiquei entusiasmado com uma ideia. Quando ela tomou forma em minha mente, eu não estava preparado para dar o primeiro passo na direção de transformá-la em realidade, mas a conservei em mente. Mantive o entusiasmo por ela enquanto olhava à frente. Na minha imaginação, eu vi o tempo em que estaria preparado para fazer dela uma realidade. A ideia era o seguinte: eu queria me tornar editor de uma revista baseada na regra de ouro, que poderia inspirar outras pessoas a manter a coragem e lidar umas com as outras de forma justa. Finalmente, minha chance chegou. E no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial do que se tornaria a realização material de uma esperança adormecida em minha mente por muitos anos. Com entusiasmo, verti naquele editorial as emoções que havia desenvolvido em meu coração por mais de 20 anos. Meu sonho se tornou realidade, e a edição de uma revista nacional tornou-se realidade. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Levei um conhecido e li para ele com entusiasmo. O editorial terminava com as seguintes palavras: enfim, meu sonho de 20 anos está prestes a se tornar realidade. É preciso dinheiro, e muito, para publicar uma revista nacional, e não tenho a menor ideia de como conseguirei esse fator essencial. Mas isso não está me preocupando em nada, porque sei que vou conseguir em algum lugar. Ao escrever essas linhas, misturei entusiasmo com fé. Mal havia terminado a leitura do editorial, quando o homem para quem li, a primeira e única pessoa para quem eu havia mostrado, disse: posso lhe dizer onde você irá conseguir o dinheiro, pois vou fornecê-lo. E forneceu. Sim, entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha altamente desenvolvido pode começar sequer a se aproximar do seu poder de realização. Antes de passar para o próximo passo desta lição, desejo repetir e enfatizar que você deve desenvolver entusiasmo pelo seu objetivo principal definido. Não importa que esteja em condições ou não de realizar esse objetivo agora. Você pode estar longe da realização do objetivo principal definido. Mas se acender o fogo do entusiasmo em seu coração e o mantiver ardendo, em breve o obstáculo que agora está no caminho da realização do seu objetivo irá derreter, como que por força mágica, e você se encontrará em posse do poder que não sabia que possuía. Como seu entusiasmo vai afetar os outros? Chegamos agora à discussão de um dos assuntos mais importantes desse curso. Isso é
A sugestão. Nas lições anteriores, discutimos a autossugestão, que é a sugestão para si mesmo. Você viu o importante papel da autossugestão na lição 3. Sugestão é o princípio pelo qual palavras, ações e até mesmo o estado mental influenciam os outros. Para que possa compreender o poder de longo alcance da sugestão, deixe-me voltar à lição 1, onde a telepatia é descrita. Se você agora entende e aceita o princípio da telepatia, a comunicação de pensamentos de uma mente para outra, sem a ajuda de sinais, símbolos ou sons, como realidade, é claro que entende por que o entusiasmo é contagioso e por que influencia todos dentro do seu raio de ação. Quando sua mente vibra a uma taxa elevada, porque foi estimulada pelo entusiasmo, essa vibração é registrada na mente de todos dentro do seu raio de ação, e em especial na mente daqueles em contato próximo. Quando um orador público sente que sua audiência está em sintonia com ele, simplesmente reconhece o fato de que seu entusiasmo influenciou a mente dos ouvintes, até elas vibrarem em harmonia com a mente dele. Quando o vendedor sente que o momento psicológico para fechar a venda chegou, ele simplesmente sente o efeito de seu entusiasmo ao influenciar a mente do cliente potencial e colocar aquela mente em sintonia, em harmonia com a dele. O tema da sugestão constitui uma parte tão vital desta lição e de todo o curso que irei agora descrever os 3 meios pelos quais ela em geral funciona, ou seja, o que você diz, o que você faz e o que você pensa. Quando você tem entusiasmo pelos bens que vende, pelo serviço que oferece ou pelo discurso que faz, seu estado mental torna-se óbvio para todos que lhe ouvem pelo tom da voz. Quer você já tenha pensado nisso ou não, é o tom da voz com que faz uma declaração, mais do que a declaração em si, que transmite convicção ou fracassa em convencer. Nenhuma mera combinação de palavras jamais pode tomar o lugar de uma crença profunda em uma declaração expressa com entusiasmo ardente. Palavras não passam de sons desvitalizados, a menos que coloridas com sentimentos nascidos do entusiasmo. Uma das coisas mais valiosas que todo homem pode aprender é a arte de usar a sabedoria e experiência dos outros. Aqui a palavra impressa me falha, pois jamais poderei expressar apenas por escrito a diferença entre palavras que saem dos lábios sem emoção, sem a chama do entusiasmo por trás delas, e aquelas que parecem brotar de um coração, transbordando de anseio e expressão. Entretanto, existe diferença. Assim, o que você diz e a maneira como diz transmitem significados que podem ser opostos. Isso contribui para muitos fracassos de vendedores que apresentam seus argumentos em palavras que parecem bastante lógicas, mas carecem do colorido que só pode vir do entusiasmo nascido da sinceridade e da crença no artigo que estão vendendo. As palavras dizem uma coisa, mas o tom da voz sugere algo inteiramente diferente. Portanto, a venda não é feita. O que você diz é um fator importante no funcionamento da sugestão, mas não é tão importante quanto o que você faz. As ações contarão mais que as palavras.
E ai de você, se ambas não se harmonizarem. Se um homem prega a regra de ouro como norma de conduta, mas não pratica o que prega, suas palavras cairão em ouvidos moucos. O sermão mais eficiente que qualquer homem pode pregar sobre a solidez da regra de ouro é aquele que ele prega por sugestão, quando aplica tal norma em seu relacionamento com os demais. Se um vendedor de automóveis Ford vai até o comprador potencial com um Buick ou outra marca de carro, todos os argumentos que possa apresentar em nome da Ford serão ineficientes. Uma vez, fui a um dos escritórios da Dictaphone para olhar um ditafone, máquina de ditar. O vendedor encarregado apresentou um argumento lógico sobre os méritos da máquina, enquanto o estenógrafo ao seu lado transcrevia cartas de um bloco de taquigrafia. Os argumentos em favor da máquina de digitar na comparação com o antigo método de digitar para um estenógrafo não me impressionaram, porque as ações não estavam em harmonia com as palavras. Os pensamentos constituem a mais importante das três formas de aplicar o princípio da sugestão, pois controlam o tom das palavras e, pelo menos em certa medida, as ações. Se pensamentos, ações e palavras se harmonizam, você fica propenso a influenciar aqueles com quem entra em contato. Vamos analisar agora o assunto da sugestão e mostrar exatamente como aplicar o princípio pelo qual ele opera. Como já vimos, a sugestão é diferente da autossugestão em apenas um aspecto. Nós a usamos consciente ou inconscientemente. Quando influenciamos os outros, estamos usando-nos, enquanto usamos a autossugestão como forma de influenciar a nós mesmos. Antes de poder influenciar outro pela sugestão, a mente da pessoa deve estar em um estado de neutralidade, ou seja, deve estar aberta e receptiva a seu método de sugestão. É bem aqui que a maioria dos vendedores fracassa. Eles tentam fazer a venda antes que a mente do cliente potencial tenha se tornado receptiva ou neutra. Este é um ponto tão vital desta lição que me sinto obrigado a me alongar nele, até não restar dúvida de que você entendeu o que estou descrevendo. Quando digo que o vendedor deve neutralizar a mente do comprador antes de uma venda ser feita, quero dizer que a mente deste deve estar crédula. Um estado de confiança deve ter sido estabelecido. E é óbvio que não existe nenhuma regra definida para estabelecer a confiança ou a neutralidade, ou neutralizar a mente a um estado de abertura. Aqui a engenhosidade do vendedor deve fornecer o que não pode ser estabelecido como uma regra fixa e rápida. Conheço um vendedor de seguro de vida que negocia grandes apólices no valor de $100.000 ou mais. Antes de sequer abordar o assunto de seguros com um cliente potencial, ele se familiariza com a história completa da pessoa, incluindo a sua educação, situação financeira, excentricidades e, se tiver alguma, preferência religiosas e inúmeros outros dados. Munido dessas informações, ele consegue garantir uma introdução sobre condições que lhe permitem conhecer o cliente prospectivo em termos sociais e também profissionais. Nada é dito sobre a venda de seguros de vida na primeira visita.
nem na segunda, e algumas vezes ele não fala sobre o assunto até se tornar bem conhecido do cliente prospectivo. Durante todo esse tempo, entretanto, ele não está dissipando esforços. Ele está aproveitando as visitas cordiais para neutralizar a mente do cliente potencial, ou seja, está construindo um relacionamento de confiança para que, ao chegar a hora de falar sobre seguro de vida, o que ele falar caia em ouvidos dispostos a ouvir. Alguns anos atrás, escrevi um livro intitulado How to Sell Your Service, como vender seus serviços. Pouco antes do manuscrito ir para a editora, ocorreu-me pedir a alguns dos homens mais conhecidos dos Estados Unidos que escrevessem cartas de recomendação a serem publicadas no livro. A gráfica estava à espera do manuscrito. Entretanto, escrevi às pressas uma carta para uns 8 ou 10 homens, descrevendo breve e exatamente o que queria, mas não obtive nenhuma resposta. Fracassei em observar 2 importantes pré-requisitos para o sucesso. Escrevi uma carta tão às pressas que falhei em injetar entusiasmo e negligenciei as palavras de tal forma que não neutralizei a mente dos destinatários. Portanto, não pavimentei o caminho para aplicar o princípio da sugestão. Depois de descobrir meu erro, escrevi uma carta baseada na aplicação estrita do princípio da sugestão, e não só obtive resposta de todos os destinatários, como muitas delas foram obras-primas e serviram de valioso suplemento para o livro, muito além das minhas expectativas. Para efeito de comparação, para mostrar como a sugestão pode ser usada na redação de cartas e o importante papel do entusiasmo em dar corpo à palavra escrita, as 2 cartas estão aqui reproduzidas. Não será necessário indicar qual carta falhou, pois ficará bastante óbvio. Um inventário cuidadoso de todas as experiências passadas pode revelar o fato surpreendente de que tudo aconteceu pelo melhor. Caro Sr. Ford, estou concluindo o manuscrito de um novo livro intitulado How to Sell Your Service. Prevejo a venda de várias centenas de milhares de cópias e acredito que aqueles que comprarem ficariam gratos pela oportunidade de receber uma mensagem sua sobre o melhor método de promover serviços pessoais. Você faria a bondade de ceder alguns minutos de seu tempo escrevendo uma breve mensagem a ser publicada em meu livro? Seria um grande fator pessoal para mim. Um grande favor pessoal para mim. E sei que seria apreciado pelos leitores. Agradeço de antemão pela consideração que você possa demonstrar por mim. Atenciosamente, Thomas R. Marshall, vice-presidente dos Estados Unidos, Washington, D.C. Caro Sr. Marshall, seria de seu interesse a oportunidade de enviar uma mensagem de encorajamento e possivelmente um conselho para algumas centenas de milhares de homens que fracassaram em deixar sua marca no mundo com tanto sucesso quanto você? Concluí o manuscrito de um livro intitulado How to Sell Your Service. O tema central é que o serviço prestado é a causa, o envelope do pagamento é o efeito. E esse último varia de acordo com a eficiência do primeiro. O livro não poderia e não estaria completo sem os conselhos de alguns homens
que, como você, chegaram a posições invejáveis no mundo, vindos de baixo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, transmitirei sua mensagem em meu livro, assegurando que chegue às mãos de gente séria que luta para encontrar seu lugar no mundo dos negócios, proporcionando um mundo de coisas boas a essas pessoas. Sei que você é um homem ocupado, Sr. Marshall, mas por favor, tenha em mente que, apenas chamando sua secretária e ditando uma carta curta, você estará enviando uma mensagem importante para possivelmente 500.000 de pessoas. Em termos de dinheiro, não lhe valerá a pena pelos 2 centavos de selo da carta, mas avaliando no ponto de vista do bem que fará para os outros menos afortunados, pode significar a diferença entre sucesso e fracasso para muita gente digna que ler a sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. Cordialmente.